Turma, continuando então na parte de lógica, veja, nós temos aqui o conectivo e aqui o conectivo OU, tá? Simplificando ainda mais, nós temos assim, você vai primeiro montar a tabela verdade, depois que você vai analisar a frase que tiver lá no exercício. Como assim? Você vai fazer o seguinte. A P e Q são as duas proposições, né? Proposição pode ser uma frase, pode ser uma equação, tá? Eu já vou dar exemplos aqui que fica mais simples para falar. Então, veja bem, ó, a outra coisa importante para você aceitar primeiro algumas coisas é entender que essa é a linguagem matemática, tá? Então, é a linguagem da lógica. Então, linguagem matemática. Então, primeiro, algumas situações, você entendendo como a linguagem matemática, por exemplo, já está definido. Aquele símbolo significa tal coisa, tá? Isso é a linguagem matemática. Então, quando eu digo a proposição P e a proposição Q deverão ser verdadeiras, ambas verdadeiras, aí sim, a última coluna da tabela verdade, que é o valor lógico, né, vai ser verdadeiro. Então aqui nós temos P e Q verdadeiro. O que ele está dizendo então, simplificadamente? Que verdade tem que estar em ambos, senão o valor lógico será falso. Então eu tenho verdade e verdade, então verdadeiro. Nós temos verdade aqui nas duas colunas? Não. Então o valor lógico é falso. Aqui a mesma coisa, valor lógico falso, e aqui também valor lógico falso, tá? Então, na linguagem matemática, existe, se não for verdade, verdade as duas proposições, não vai ser verdadeiro, né? Óbvio. Então, o que acontece? Aqui, aí você tem uma frase lá, por exemplo, uma frase ou uma equação. Vamos supor aqui, ó. 2, o P é a proposição 2 é igual a 2. E não precisa ter ligação uma coisa com a outra, tá? As proposições podem ser completamente distintas, diferentes e sem sentido nenhum para você. Mas para a matemática aquilo tem sentido. Então, por exemplo, eu escrevo que 8 é igual a 8, tá? Então, 2 é igual a 2 e 8 é igual a 8. Ah, poderia dizer assim, comer pão é bom. Você considerou como verdadeiro, se aquela informação for verdadeira, comer pão é bom, é uma das proposições. Então, quando tem essa situação, aí o valor lógico de P e Q é verdadeiro, tá? Então você pode criar uma frase, por exemplo, ó, vamos pegar essa linha aqui, ó. Esta linha aqui. Menos 2 igual a 2, tá? E essa proposição falsa é a Terra ela é cúbica. A Terra é cúbica, tá? Nós sabemos que a Terra não é cúbica. A Terra tem um formato esférico. Então é uma informação falsa. Está vendo? Então é isso que você tem que falar assim, puxa vida. Menos 2 é igual a 2 e a Terra é cúbica. Não tem nem pé nem cabeça, né? Vamos ver o OU agora, como é que ficaria com o conectivo OU, chamado disjunção. Lembre-se que conjunção é o E, disjunção é o OU. Então, quando é o OU, ele tem que ter verdade em ambos as situações ou uma delas. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui está escrito verdadeiro ou verdadeiro, né? Então, a proposição, o sentido lógico, né? O valor lógico é verdadeiro. É só você lembrar da teoria dos conjuntos, no começo do curso, que eu tenho aqui, ó, dois conjuntos A e B. Né? O que era o A ou B? Era a união, A ou B. Então você pode ter o elemento em A, pode ter um elemento em B ou em ambos, tá? Então você pode ter o valor lógico verdadeiro aqui, o valor lógico verdadeiro, por exemplo, aqui um valor lógico verdadeiro em A, somente A, né?
Porque quando eu tenho esse pedaço aqui, a gente pensa em somente A é verdadeiro. Mas vale a união. Então a união pode ser somente em A ou somente em B, né? Poderíamos ter isso aqui também. Ou em ambos. Eu posso ter aqui no meio, que é verdadeiro, né? As duas situações verdadeiras. Então, o V, ele aparece nos dois ou em um deles. Então aqui o valor lógico é verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, o valor lógico é verdadeiro, porque o verdadeiro está aqui ou aqui. Ó, o verdadeiro está aqui ou aqui. Está vendo? Aqui tem sentido o verdadeiro estar aqui ou aqui, mesmo eles estando em ambos, que seria essa intersecção aqui, essa coisa em comum aqui, tá? O falso e falso não, aí, porque eu não tenho nem verdade aqui, nem verdade aqui, tá bom? Então agora eu vou apagar e fazer a condicional para vocês verem o que é condicional. Turma, então, aqui construindo a tabela verdade, só lembrando, o que é a tabela verdade? A tabela verdade é o conjunto, né, a união de todas as possibilidades. Então, como nós temos uma informação, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Só lembrando, esse é o valor lógico, é muito simples. Então eu tenho que uma determinada proposição considero como verdadeira, tá? Aí eu tenho as possibilidades. Quais são as possibilidades? A proposição P ser verdadeira e a proposição Q também ser verdadeira, né? Mais uma vez, Bauru é uma cidade brasileira e aqui, por exemplo, aqui Jair é um menino saudável, considerando isso como uma verdade. E aqui pode ser verdadeiro ou falso, que é outra possibilidade. Falso, verdadeiro, né? Outra possibilidade. E a quarta possibilidade, falso e falso, tá? No sentido lógico de P então Q, que vale a ida, na matemática, vamos supor, a gente vai para um laboratório e vamos fazer o estudo das 4 possibilidades, tá? A única possibilidade que eu aconselho você entender o que significa essa setinha de ida. Que aqui é a setinha que só um sentido, tá? De P, então Q, ela admite um único sentido, tá? Essa condicional tem um único sentido, tá? Quando nós tivermos a volta, o nome será bicondicional. Então a condicional é só a ida. A bicondicional que vai ser a ida e a volta. No sentido lógico-matemático, você jamais, né? O sentido lógico, o valor lógico será falso se eu for de uma informação verdadeira para uma informação falsa. Eu digo assim, 2 é igual a 2, então menos 2 é igual a 2. Isso para matemática tem sentido lógico, tem valor lógico falso, tá? Então isso você não tem jeito, assim, para você entender o significado deste conectivo, ou dessa condicional, você tem que memorizar primeiro. Então, primeira coisa é, de verdadeiro para falso, isso não pode acontecer. Então, o que acontece? De verdadeiro para falso, eu já memorizei que aqui o sentido lógico, ou melhor, o valor lógico é o falso, tá? As outras é tudo verdadeiro. Então, isso pode e isso pode, tá? Então, e aqui é aquilo que a gente fala, né? Você vai criar aqui uma frase, por exemplo, verdadeira, e uma frase falsa, tá? Então, e outra, não precisa ter ligação, as coisas, elas são independentes, né? O P são proposições P e Q, proposições independentes. Então, a partir dessa tabela verdade, qualquer coisa que o examinador colocar, você vai poder responder. Então, por exemplo, você cria aí uma proposição verdadeira. 2 é
par. Né? 2 é par. Ah, essa informação falsa, o que a gente pode? Aí você cria aí na sua cabeça qualquer coisa que seja falsa. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é racional. Então, raiz quadrada de 2 é racional. Aí eu falo, o 2 é par, então a raiz quadrada de 2 é racional? Isso tem valor lógico falso, tá? Essa linha você precisa memorizar. E as outras você preenche com o verdadeiro. Então, a tradução dessa simbologia que você tem que entender. Ah, mas às vezes, professor, eu não entendo que não tem... Então, mas na lógica matemática, estudando todas as possibilidades, nessa linha aqui, tá? Verdadeiro, então falso, para matemática é falso. É isso. Vamos agora para bicondicional. Turma, agora, ó, o que você vai pensar? Você não memorizou essa condição de que V, então falso, tem valor lógico falso? Você vai usar agora a mesma coisa para cá. Só que assim, se você vem verdade, então falso, aqui ó, no sentido oposto, quer dizer, voltando dessa forma, o valor lógico aqui também será falso. Então, se nós tivermos verdade, então falso, verdade, então falso, tanto na ida como na volta, o valor lógico será falso. Resumindo, se você memorizou uma única linha dessa, você resolve qualquer outra coisa, tá? Então, as possibilidades aqui eu escrevo o quê? Verdadeiro e verdadeiro para as duas proposições P e Q. Outra possibilidade, verdadeiro e falso. Outra possibilidade, falso e verdadeiro. E a última, como sempre, falso e falso. Então, nós estamos aqui testando todas as possibilidades. Na bicondicional, o C e somente C, traduzindo, vale a ida e vale a volta. Então, nós temos qual é o valor falso dessa tabela. Se você vai do verdadeiro para o falso, ó, do verdadeiro para o falso, deixa eu só, peraí. Se você vai do verdadeiro para o falso, não é valor lógico falso? Do falso para o verdadeiro, né, o valor lógico é verdadeiro. Agora, do verdadeiro para o falso é que não pode, né? Então, se a ida não vale e a volta é válida, mas a ida não, então esse é o valor falso. Valor lógico falso, tá? Aqui, ó, veja bem, do falso para o verdadeiro, isso daqui pode acontecer. Do falso para o verdadeiro. O que é proibido é do verdadeiro para o falso. Mas a ida é válida, só que a volta não, ó. Na volta, ele vai do verdadeiro para o falso. Na volta, então o valor lógico é falso. As outras duas linhas, o valor lógico é verdadeiro. Memorizou isso e, mais uma vez, criando a frase que você quiser considerar, só não esqueça que, por exemplo, quando eu escrevo somente isso, ó, se eu escrevo o 2 ou João, isso não é uma proposição, né? A proposição ela precisa ter um sentido lógico de conexão. Então aqui no caso 2 não tem sentido lógico nenhum, tá? Então é isso só para tomar cuidado. Agora, quando eu escrevo 2 é igual a 2, que nem a gente acabou de fazer, aí sim você tem uma proposição. Por João é adulto, tá? Isso é uma proposição. Ela pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, só isso que é necessário para a gente. Agora eu vou fazer uma tabela juntando tudo que a gente viu até agora, uma tabela única para a gente preencher e praticamente encerrar esse assunto.